Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 8. E eu vou ler rápido, tá? E a gente vai seguir de um jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. A gente faz expositivo, indo de texto, pedacinho por pedacinho. Hoje a gente vai ser algo mais temático. Posso ler? A gente consegue projetar aí, Letícia? Obrigado. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante de Deus, diante do trono. Deixa eu abrir só um parêntese aqui. Esse símbolo é muito forte e nos traz uma mensagem, não é o que a gente vai pregar hoje, só para você ter em mente, guardar isso no coração aí, que Deus recebe nossas orações. Apocalipse traz sempre também esse indicativo da entrega das orações dos santos, daqueles que creem a Deus. Então, nunca tenha dúvida de que Deus recebe as nossas orações. Mas, prosseguindo, versículo 4. Estão no 4? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles era como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Ai
2 outros ais ainda virão. O 6º anjo trocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã, Pai. Te agradecemos por Tua palavra e te rogamos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos dê entendimento, fale aos nossos corações, apesar da multidão de minhas falhas, Senhor. É o que nós te rogamos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou entrar aqui, como eu falei há pouco, no livro de Apocalipse, analisando cada detalhe do que está escrito aqui, nem tentando traduzir esses símbolos nesse momento aqui. Talvez na EBD a gente possa parar um tempo para se dedicar a isso. Mas, eu repito, o que eu quero refletir aqui, e eu lhe convido a você fazer isso com seriedade, é o que está sendo comunicado aqui. A seriedade do pecado. Aqui existe uma questão central, que é quão grave, quão ofensivo, quão maligno é o pecado diante de Deus. Tudo isso que está acontecendo aqui é juízo de Deus, ira de Deus contra o pecado. E não existe meio termo. Não existe aqui a possibilidade de amenizar, de compensar, de relativizar a gravidade do pecado. Não existe aqui justificativas diante de Deus meramente humanas. Explicações, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo ali, então eu não vou passar pelo teu juízo. Então, quando eu procurar a morte, deixa que eu encontre. Quando eu estiver atemorizado, acaba logo com tudo isso. Não. O que a gente tem aqui é a realidade de que o pecado é abominável diante de Deus e sofrerá punição, aniquilação, juízo. Isso pode parecer óbvio e talvez até cansativo de se ouvir em um sermão, pode parecer repetitivo um pastor insistir nesse ponto, mas a verdade é que isso não é óbvio nos dias de hoje. Isso não é óbvio no mundo que a gente vive e tantas vezes não é óbvio na igreja. O pecado se tornou um assunto ignorado, intocável, irrelevante, como se não fosse realmente tão grave assim, como se não fosse tratado pela palavra de Deus desta forma como nós lemos aqui. Nós vivemos numa geração que já não mais avalia o pecado à luz da palavra de Deus, à luz da Escritura. Mas o homem se colocou como referência de tudo, junto com seus sentimentos, seus conceitos, seus próprios valores, e mede o pecado, mede a Deus, analisa as Escrituras
através dessa ótica, dessa lente criada por Ele mesmo. O que antes era definido pela palavra de Deus, agora é filtrado por ideologias, por filosofias, por movimentos políticos, movimentos sociais, conveniências pessoais. A definição de certo e errado não é mais decidida pelo padrão de Deus, pela palavra de Deus, mas pelo sentimento, pela opinião, pela ideologia cultural, política. Se aquilo me ofende, não pode ser verdade, não pode ser daquela forma. Se aquilo me causa espanto, Deus jamais faria isso. Se aquilo me causa medo, não vem de Deus. E nós, muitas vezes, como cristãos, nós crentes, nós que cremos, caímos nessa armadilha. Nós somos muito rápidos em formar opiniões sobre tudo que acontece no mundo aí. A fazer uma hierarquia de valores sobre todo tipo de ação, conceito, valores, coisas que estão postas aí. A gente até incentivado isso dia após dia. Está aí o exemplo recente do que tem acontecido no nosso país, e muita gente está cheia de opinião, sem ter nenhum conhecimento de fato sobre o que acontece ou não acontece. Mas a gente sempre está se colocando diante de todos, para defender ideias, compartilhar valores, que a gente vai simplesmente pensando e adotando, sem parar para refletir se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. O mundo ao nosso redor não tem sido lido pelas lentes das Escrituras. Nós não temos lido o mundo pela lente das Escrituras, pela realidade do Apocalipse, pelo padrão de Deus para a humanidade. A gente só usa a ótica da política, a gente só usa a ótica da ideologia, a gente só usa a ótica da hierarquia de valores que a gente elegeu muitas vezes fora das Escrituras. Pelos discursos que a gente ouve, nos influencia, nos comove, nos emociona, nos instigam. Pelas informações que a gente vai consumindo em rede social, em Instagram. Informações partidas, tantas vezes, mas sem adotar uma reflexão bíblica profunda sobre a realidade do nosso mundo. E é por isso que nós precisamos voltar e nos lembrar sempre desse retorno para a palavra de Deus. Inclusive, e especialmente, na manhã de hoje, sobre o pecado. A gente precisa enxergar com clareza a gravidade do pecado diante de Deus. Nós nos acostumamos, como igreja, ao longo dos anos, dos séculos, a entregar uma mensagem parcial do Evangelho. E hoje isso tem sido, como falei, cada vez mais evidente, intenso, proclamado, defendido, para que não ofenda os egos, para que não cause contrariedades às pessoas ou ao pensamento comum. E a gente termina sendo até amordaçado, ou se coloca uma mordaça que não existe, com medo de tocar e enfrentar temas da atualidade, para não ser cancelado, para não passar por situações tantas aí da vida. É muito fácil a gente se flagrar defendendo uma mensagem, ou defendendo algo do tipo, a mensagem não pode ser radical. A gente tem que ter equilíbrio. E aí entenda, eu me considero uma pessoa equilibrada. Pode ser que eu não seja, estou brincando. E eu busco equilíbrio. Quem está aqui na EBD vê como a gente busca equilíbrio, como a gente busca uma teologia equilibrada, como a gente busca fé e razão caminhando juntos. Quem está aqui domingo após domingo tem visto. O pastor Daniel, eu e todo mundo que a gente
confia em entregar o microfone aqui na frente, proclamando a palavra com equilíbrio. O que eu estou falando aqui é que a gente tem esse discurso do equilíbrio que muitas vezes a gente se entrega, mas o ponto de equilíbrio que a gente adota, ou que querem que a gente adote, não é fundamentado nas Escrituras. Nós dissolvemos tantas vezes a mensagem do Evangelho no caldeirão ideológico desse mundo. E o que a gente tira dali para consumir já não é mais as Escrituras. É uma mensagem parcial que ignora a profundidade maligna do pecado. Para que a gente nem se ofenda, nem ofenda a ninguém, para não parecer radical. E assim a gente termina minimizando toda a mensagem das Escrituras. A gente termina minimizando a grandeza da salvação. A gente termina minimizando a grandeza da obra de Cristo, a grandeza da redenção operada por Cristo. Porque só quando a gente entende a real gravidade do pecado, é que a gente consegue compreender a grandeza da salvação que nos foi dada em Cristo e que é oferecida a você na manhã de hoje. E o livro de Apocalipse nos convida a isso. Se o pecado é tão grave e não pode ser relativizado por conta de minhas concepções, de minhas posições políticas, por conta do meu ego, do ego dos outros, das ideologias desse mundo, surge uma pergunta natural. O que é que Deus faz diante do pecado, então? O Apocalipse nos mostra essa resposta. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos, lá em Apocalipse 6, a gente vê que a resposta de Deus, nesse momento, do que nós lemos, não é somente uma ideia, não é algo simples, não é algo brando, não é algo que minimiza a seriedade do pecado. E é uma realidade. Eu creio plenamente nas Escrituras. E assim como eu creio que tudo que está escrito sobre a primeira vinda de Cristo é verdade, cumpriu-se literalmente como está escrito, eu creio que tudo que está falando sobre a segunda vinda é verdade e vai se cumprir como está escrito. Ou eu não creio na Bíblia. Você não pode escolher o que você crê ou não crê na Bíblia. Se você seleciona trechos das Escrituras que você crê e rejeita aqueles que lhe confrontam, que não lhe dão prazer, você não crê nas Escrituras. Você crê em você mesmo. Você está sendo o padrão da verdade. Você está sendo aquele que está definindo o que é verdade e o que não é. Eu creio nas Escrituras de capa a capa. E ela vai se cumprir, você acreditando ou não. É o que eu creio. Mas eu lhe convido a acreditar comigo, a depositar sua fé de verdade, a conhecer as Escrituras, a estar aqui domingo após domingo, a participar dos PGs, a viver a igreja no meio do corpo do Senhor, conhecendo a Ele cada vez mais, conhecendo as Escrituras cada vez mais, com seriedade, com equilíbrio, mas com fé. Por isso, o primeiro ponto que a gente tem a considerar aqui hoje, que a gente já mencionou, é que o juízo de Deus contra o pecado é inevitável. E não vai embora antes de eu terminar, não, porque isso tem complemento. Eu vou repetir, o juízo de Deus contra o pecado é inevitável. E eu repito, Apocalipse 6 mostrou o início
da abertura do juízo de Deus. Os juízos de Deus se manifestando sobre a terra. A gente viu já aqui na igreja os 4 cavaleiros do Apocalipse. A gente usa esse termo, brinca por aí, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse não é uma piada. E a gente viu aqui os 4 cavaleiros trazendo engano, guerra, fome, escassez, destruição, morte. E a gente leu aqui no 8 e no 9, quando o 7º selo é aberto, começa uma nova série de juízos. A gente tem as trombetas, e depois tem mais juízo ainda descrito aqui em Apocalipse. E eu vou só refrescar sua memória aqui nesse momento. Não vou ler tudo novamente, mas tem a descrição clara do que vai acontecer. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Isso é João falando da visão que ele teve, da revelação. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, toda a relva verde foi queimada. 1/3 do mar se transformou em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar, 1/3 das embarcações foram destruídas. Uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. 1/3 das águas se tornou amargo e muitos morreram por causa dessa água amarga. Foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. Vieram algo que João chama como gafanhoto sobre a terra, e eles tiveram poder como dos escorpiões, e que eles ferissem aqueles que não tinham o selo de Deus na testa, mas foi designado a eles que eles não os matassem, mas atormentassem essas pessoas por 5 meses. E o tormento deles era tão grande, que eles vão procurar a morte, vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. E 4 anjos que estavam preparados para aquele momento, aquele dia, hora, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Eu lhe pergunto, Deus leva a sério o pecado? Eu lhe pergunto, o Deus que tem sido apresentado por aí hoje em tantas igrejas, vai fazer isso? E a gente precisa tomar cuidado com essa verdade. As pessoas estão seguindo um falso Deus. Um Deus que é moldado, adaptado, transformado para aceitar o pecado. Para deixar o pecado impune. Para deixar o pecado proliferar. Vai ter muita gente, muita igreja que vai dizer, um Deus de amor jamais faria isso. Ou não vai? Talvez você esteja aqui chocado, sem acreditar, como é que Deus é capaz disso. Porque é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Mas o que a gente vê aqui, na palavra de Deus, é uma mensagem clara. O juízo de Deus contra o pecado é inevitável. Ele vai acontecer. Isso aqui não é uma metáfora. Isso aqui não é um exagero literário. Isso aqui é a revelação de que o Deus santo e justo não deixará o pecado impune. O mundo que rejeita a Deus colherá as consequências de sua rebelião, sofrerá a ira de Deus. E ainda tem uma realidade perturbadora aqui. Mesmo depois de passar por tudo isso, haverão aqueles que não vão se arrepender da obra de suas mãos. Eles não vão parar de adorar ídolos. Não vão se arrepender dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos, dos seus pecados. Isso nos mostra quão arraigado no coração humano está o pecado, e que muitos preferem, sim, o pecado, a rebelião, mesmo diante da realidade do juízo.
E isso tem uma aplicação para nós hoje, aqui. Além de apontar para a realidade futura, eu repito pela 10ª vez, o pecado não é algo pequeno. O pecado não é irrelevante. O pecado não é culturalmente negociável. O pecado não é politicamente negociável. Talvez esse seja um dos maiores erros de muitos cristãos hoje. Negociar a seriedade do pecado por conta de ideologias políticas, seja de esquerda, seja de direita. Eu não estou querendo aqui ser o isentão, não. Mas nós negociamos para fazer prevalecer aquilo que a gente concorda. A gente relativiza para fazer prevalecer aquilo que a gente concorda. Se a gente fala não vote em quem contraria os princípios bíblicos, se ofendem. Porque a prioridade é a política, não é os princípios bíblicos. Só um exemplo. Ou se a gente fala, tem candidato de direita que também ofende os princípios, se ofende. O pecado não é pequeno. Ele é tão grave que ele atrai o juízo de Deus. E se a gente não compreender isso, repito, a gente não vai entender a grandeza da salvação. O Apocalipse, ele não está aqui para nos entreter, com imagens fortes, nem para nos assustar, com essas descrições de catástrofes, morte, juízo. Ele está aqui para nos lembrar dessa realidade. Tenha em mente isso, aplique na sua vida. O pecado, tão simples. Não importa o pecado. Ele é grave. Eu vou repetir, não importa o pecado. Ele é grave e ele merece esse juízo aqui que nós lemos. O pecado vai sempre trazer engano, guerra, miséria, morte, ao ponto que toda a criação vai ser abalada e a humanidade vai ser julgada. E isso é inevitável, está revelado nas Escrituras, está revelado aqui em Apocalipse, vai acontecer. E por que eu estou repetindo tanto isso? Porque nós vivemos como se isso não fosse verdade. Eu não consigo não perguntar, é verdade ou não é? Nós nos esquecemos disso. A gente nem considera a gravidade do pecado quando a gente decide pecar. A gente não enxerga quão danoso, profundo, repugnante, maligno é aquilo ali, é a pior coisa que aconteceu na nossa existência e na existência de toda a criação. Mas a gente tem mais medo e cuidado de tantas outras coisas, e não do pecado. A gente se esquece da seriedade do pecado, a gente se esquece da santidade de Deus, da justiça de Deus, e a gente começa a entrar naquele ciclo que eu falei há pouco, de começar a avaliar o pecado somente a partir de nós mesmos, de benefícios que nós vamos conseguir. E sabe de uma verdade? Às vezes a gente até acha que a gente precisa pecar. Eu preciso fazer isso para conseguir aquilo ali. Deus vai entender, porque se eu não fizesse, eu não ia conseguir. Eu preciso aceitar um esquema para conseguir um cargo, porque senão eu vou passar fome. Deus vai entender. Eu preciso pegar propina porque meu salário é pouco. Eu preciso, e a gente começa a relativizar. São exemplos simples da vida.
Eu preciso do pecado para ser feliz, para ter alegria, para ter um marido, para ter uma esposa. A gente vai se entregando sem considerar a seriedade do pecado e quão danoso ele é. A gente termina achando que a vida não vale a pena ser vivida se não for com uma pitadinha de pecado, de imoralidade, de vaidade. Que a vida não tem graça se a gente não tiver aqueles momentos de entrega ao pecado para conquistar as coisas, os prazeres, o poder, as pessoas, a fama, a carreira, o dinheiro nesse mundo. E Deus é somente um apêndice da vida para a gente consultar naquelas horas de necessidade. Para a gente buscar quando a gente precisa de meios para conquistar aquilo que o nosso coração deseja de verdade aqui na terra. Para resolver os problemas que a gente termina se enroscando. E a gente vai seguindo a vida, minimizando a gravidade do pecado, relativizando a seriedade com a qual Deus trata o pecado. Você quer viver uma vida feliz e abençoada? Busque cada vez mais pecar menos, sem medo das consequências. Perdão, irmãos. Eu me emociono porque eu conheço gente que não teve medo, que perdeu para ser fiel a Deus, mas com o coração cheio de gratidão. E nada lhe faltou. Foi fácil? Não. Mas quanto mais a gente está perto de Deus, a gente vê quão pequenas são as coisas daqui. Quanto mais a gente está consciente dessa realidade futura, boa, que está em Apocalipse, do final, a gente não se importa tanto com as coisas daqui. Creia de verdade. Você quer ser abençoado? Seja cheio do Espírito. A primeira mensagem que a gente teve aqui na igreja, aqui não, lá no salão de festa, nosso primeiro encontro, foi simplesmente um chamado para todos que estavam dizendo, vamos plantar uma igreja. Sejam cheios do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É buscar a Deus acima de tudo, em tudo que você fizer. É buscar honrar a Deus na sua vida diária, comum. Rejeitar o pecado. E Deus vai lhe usar, vai lhe abençoar. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, que você vai conseguir um emprego amanhã, que você vai comprar uma Ferrari. Eu estou dizendo que o cuidado de Deus estará sobre sua vida. E você será satisfeito com o que Ele lhe dá. Porque você confiará plenamente que Ele tem o melhor para você. E você não terá medo de perder as coisas daqui, por amor a Ele. Você não terá medo de dizer não ao pecado, de perder uma promoção porque não entrou no esquema. Por exemplo. Creia e viva. Não relativize a gravidade com a qual Deus trata o pecado. E eu sei que até muitas vezes um sermão como esse é tratado como desnecessário, pesado, exagerado. Mas a verdade, o que eu estou fazendo aqui é expor o que está nas Escrituras. E a dura realidade é que a gente simplesmente não aceita o Deus das Escrituras. Tantas vezes.
A gente só aceita aquela versão de Deus que a gente criou, amenizada, adaptada às nossas preferências, aos nossos desejos. Mas não o Deus santo, justo, verdadeiro, que não tolera o pecado. E tudo isso nos leva a uma segunda pergunta. Se a ira de Deus contra o pecado vai acontecer, é inevitável, está escrito, está revelado, como é que o homem, que é pecador por natureza, alguém aqui jamais pecou? Se levantar a mão vai estar pecando agora. Mais uma vez. Como é que nós, pecadores, escaparemos desse juízo? Como é que nós poderemos permanecer de pé diante de um Deus santo e justo? A resposta está na cruz de Cristo. E aqui, irmãos, eu vou ser, e espero ser muito claro, para todos nós que já cremos, mas talvez para você, para que você valorize ainda mais essa realidade. Mas talvez também para você que nunca entendeu completamente a obra de Cristo. Primeiro, você já tem em mente aqui a realidade da ira de Deus contra o pecado, não tem? Da justiça de Deus, do que vai acontecer. E a Escritura, ela nos mostra de forma direta e inegociável, como eu já falei aqui, todos nós pecamos. Lá em Romanos 3:23, a palavra nos diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que não existe um ser humano sequer que possa se apresentar diante de Deus com base na sua própria justiça. Desde Adão, o pecado corrompeu toda a humanidade, separou o homem de Deus. E o resultado é que todos nós somos inclinados a essa rebeldia, nascemos pecadores, orgulhosos, egoístas, e amamos, gostamos de tudo isso. Gostamos da imoralidade. Somos tendenciosos à idolatria, a colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Não existe exceção, todos pecaram, todos foram separados da comunhão com Deus, da presença de Deus. E a consequência disso é o juízo, é a morte eterna. É por isso que lá em Romanos, Paulo também diz, em 6:23, o salário do pecado é a morte. Então o pecado não apenas produz consequências nesse mundo que a gente vive, como guerras, injustiça, doença, morte, tragédia, maldade, tristeza, corrupção, homicídio, inveja, depravação. O pecado não apenas ceifa vidas, destrói famílias, casamentos, cria inimizades dentro de casa, causa miséria, pobreza, solidão, amargura, ódio, rancor, maledicência. Mas o pecado também traz a condenação eterna diante de um Deus que é totalmente santo. A separação entre o pecador e o Deus santo, que nada pode ter com o pecado. Então, diante desse Deus justo, e eu repito, justo, todos nós merecemos o juízo, sem exceção. Todos nós deveríamos enfrentar a ira de Deus. Porque Deus, ele não ignora o pecado. Às vezes a gente tem essa concepção errada, quando a gente está falando do amor de Deus. E a gente termina até, como já falei, reduzindo a ideia de Deus ao amor. É comum a gente ouvir, mas Deus entende, Deus não vai se importar tanto com isso, o que é importante é que você seja feliz. Esse mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. E aí entenda, se Deus ignorasse o pecado,
se Deus passasse a mão sobre a maldade, sem julgá-la, recebendo a maldade, Ele deixaria de ser justo, deixaria de ser santo. Deus não é como um juiz humano e corrupto, que fecha os olhos para o crime, que fecha os olhos para a maldade, que se deixa influenciar por interesses. Ele é um juiz perfeito, que julga tudo com retidão, justiça. Isso significa que toda maldade, todo pecado exige resposta. O juízo precisa acontecer. O preço exigido pelo pecado precisa ser pago. Está acompanhando até aqui? Então é aqui que a cruz de Cristo se torna a mensagem mais maravilhosa do Evangelho. Romanos também nos diz, lá em 3, 25 e 26, que Jesus, ele se ofereceu como sacrifício, e aí usa o termo de propiciação, por meio da fé, mediante o seu sangue, demonstrando sua justiça. O que é que isso quer dizer? A palavra propiciação significa que a ira de Deus, que a gente está falando aqui tanto, que era direcionada contra nós, foi desviada e derramada sobre Cristo. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi tratado como culpado, embora fosse inocente. Viveu sem pecado algum, em tudo tendo sido tentado. Cumpriu integralmente a lei de Deus e viveu com justiça diante de Deus. E ele recebeu, sendo inocente, a condenação que era nossa, para que a gente fosse declarado justo diante de Deus. Está conseguindo entender aqui? Quando a gente fala Jesus morreu por você, a gente está falando de uma forma bem simples, sem linguagem muito teológica, porém numa linguagem com suas limitações, que Jesus trocou de lugar com a gente. Que Jesus pegou o preço do pecado daqueles que creem e pagou com a sua vida. E ele atribuiu a justiça dele, a retidão dele, a vida sem pecado algum, a todo aquele que crê nele. Quando a gente fala Jesus morreu por você, é isso. Na cruz de Cristo, o amor de Deus e a justiça de Deus se encontram. O amor de Deus providenciou o sacrifício de Cristo para que Ele morra em nosso lugar. E assim a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. O preço pelo pecado foi pago, não ficou impune. A ira de Deus desceu sobre Cristo. A ira que era direcionada a nós. O juízo de Deus que nós tanto estamos falando aqui. E aqui é um dos paradoxos mais lindos que eu vejo nas Escrituras. O amor de Deus nos salva da ira santa, perfeita, justa de Deus. E tudo isso é realizado na cruz. Quando Cristo se entrega, Ele está pagando plenamente as exigências de Deus contra o pecado. Não existe mais nada a ser cobrado. Cristo já entregou tudo o que era necessário, que nós devíamos a Deus, que nós deveríamos ter recebido. É por isso que a gente tem lá em João 3,16, o que é que nós temos? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra ira, não sofra o juízo, mas tenha a vida eterna.
Isso deveria ser muito claro na mente de todo crente. A morte de Cristo não foi só um exemplo, não foi só um momento de altruísmo, não foi um mártir morrendo por uma causa. Jesus estava agindo como nosso substituto, cumprindo as Escrituras, que a gente falou aqui no começo. Isaías 53, por exemplo, nos deixa muito claro tudo isso. E 53:5 nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Ele suportou vergonha, dor, abandono, experimentou a condenação que nós merecíamos. E quando ele clamou ali na cruz: está consumado, ele não estava simplesmente encerrando o sofrimento dele ali, não. Ele estava dizendo que a obra estava completa. Ele se entregou, o sacrifício foi entregue, o preço do pecado foi pago em sua totalidade a Deus. Mas a obra de Cristo não terminou na cruz. Ele foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição é a prova definitiva de que o sacrifício foi pleno, foi completo, foi aceito pelo Pai. E que, ao ponto de que Cristo venceu a própria morte. E sua ressurreição garante que a justiça de Deus foi satisfeita, que o pecado foi derrotado, que a salvação foi conquistada. Então, irmãos, o que é que cabe a nós diante de toda essa realidade que nós falamos aqui pela manhã? A Escritura é muito clara. O que nos cabe é crer. É simplesmente crer. Crer nessa verdade. Crer na obra de Cristo. Crer que a sua justiça não é suficiente, inclusive para que você não carregue o peso de achar que são suas próprias obras que vão lhe trazer justificação. Você não é responsável por sua salvação a partir do que você faz. A sua salvação só é possível por conta do que Cristo fez. A sua salvação não depende de você. Não existe tamanho de pecado que você esteja carregando, que você esteja enroscado, que você já tenha praticado. Não existe um tipo de vida que você esteja vivendo que lhe impeça de ser salvo, de receber o perdão de Deus, de estar com Ele eternamente, junto com todos os santos, perdoado, lavado, redimido para sempre, com um preço pago diante de Deus. E tudo o que você precisa fazer é crer. Quando a gente crê, acontece algo maravilhoso na nossa vida, que se chama justificação. A justificação é o ato pelo qual Deus declara o pecador justo. Não porque o pecador deixou de pecar, não porque o pecador se tornou perfeito, mas porque a justiça de Cristo foi colocada na sua conta. Não é a sua justiça, não são as suas obras, é o que Cristo fez. Eu queria que você botasse isso no seu coração como uma verdade absoluta também. Sabe por quê? Tem muita gente carregando peso de pecado. Diz que crê, mas não consegue se libertar da culpa. Fica amarrado naquilo ali, como se não fosse digno de ser perdoado. Aí deixa eu te dizer, você não é digno de ser perdoado. Eu não sou, ninguém é, mas não depende disso. Depende do que Deus fez através de Cristo, depende da obra de Cristo. Não há nenhum mérito nosso. Não carregue culpa. Deixe aos pés de Cristo a sua culpa.
Quando a gente é justificado, é como se Deus olhasse para a gente e, em vez de ver as nossas falhas, Ele visse a obediência perfeita de Cristo. Ele olha para Marcelo e vê a obediência de Cristo. Não porque Marcelo equivale às mesmas obras, não. É porque Marcelo crê em Cristo e foi justificado. É simplesmente por isso. Não é Deus fingindo que nada aconteceu. É Deus olhando para Cristo como nosso substituto e vendo que todas as exigências da lei foram cumpridas e o pecado foi julgado, a justiça foi satisfeita, a pena foi paga. E Ele pode declarar sobre você: esse aqui é meu filho, ele está perdoado. Eu posso enxergá-lo como justo, santo, por conta do sacrifício de Cristo e da fé depositada nisso. Então, meus irmãos, encerrando aqui, e o louvor pode vir subindo, eu queria que você saísse na manhã de hoje com essas verdades no seu coração. Que é tudo muito claro. O juízo de Deus é inevitável contra o pecado. O pecado não é pequeno, não é irrelevante, não é negociável, ele é grave, ofensivo, maligno diante de Deus. E o Deus Santo não deixará o pecado impune. Mas mesmo diante do juízo, nós temos a cruz. E ali na cruz, o Filho de Deus tomou sobre si a condenação que era nossa. Ele levou sobre si as nossas dores. A ira que deveria cair sobre nós foi tomada por Ele. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo vida eterna a todo aquele que crê. E eu queria finalizar lendo mais um trechinho de Apocalipse. Apocalipse, ele traz essa mensagem de juízo, mas ele anuncia o tempo inteiro a esperança em Cristo, a criação redimida, os salvos vivendo em paz, onde não há pecado, não há dor, não há lágrima, e eternamente com Deus, e com todo o povo de Deus. Abra aí em Apocalipse 21, só para ver um pedacinho. Do que também vai acontecer. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, isso aqui já tinha acabado, e o mar já não existia, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, a presença de Deus está no meio dos homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Acabou aquela separação, ela não existe mais. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, acabou. Aquele que estava sentado no trono, Deus, disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto,
e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Pule para o versículo 10. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho como de uma joia muito preciosa. Pule para o 22. Não vi templo algum na cidade. Não tinha templo em lugar nenhum. Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ele está no meio de nós. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e vamos viver no meio disso, na glória de Deus. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz. Os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará alguém impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Mas sabe o que é melhor ainda, irmãos? Eu tenho certeza que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu não sou o que eu queria ser, que eu sou muito menos do que você imagina que eu sou. Mas que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu estarei lá, junto com todos aqueles que simplesmente creram na obra de Cristo. E eu lhe pergunto, portanto, você tem essa certeza? Você tem essa certeza na sua vida? Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, se você é membro, se você é batizado, se você ora 3 vezes no dia, se você lê a Bíblia. Eu estou perguntando se você tem essa certeza da obra de Cristo e deposita a fé nela. E recebe dele, portanto, a redenção, o perdão dos pecados.